miniatura de Nova York. Como é morar no Canadá? Precisou. Nossa, que dia preguiçoso hoje, friozinho lá fora. Ainda não tá nevando, mas vai nevar. Dizem que até o ano novo vai nevar bastante, então deve cobrir bastante de neve os próximos dias. Ai, gente, eu preciso aprender a desacelerar. Cheguei a essa conclusão de que esse é um grande problema que eu tenho que resolver. Hoje eu decidi ficar mais tempo na cama. Falei assim, não, vou acordar mais tarde, vou dormir tanto que eu tiver que dormir, porque eu tô de férias, eu mereço. E é impressionante como, assim, eu queria ficar na cama, mas eu acordo, assim, desde manhã, na hora que eu acordei, no horário que eu acordo normalmente, eu voltava a dormir, acho que eu acordei umas 5 vezes, assim, preocupada, mas tem que acordar, e eu pensava assim, não, eu não preciso acordar, eu posso dormir o dia inteiro se eu quiser, não tem nada pra fazer. E aí eu voltava a dormir e eu sonhava que eu tinha que acordar. É horrível, gente, eu não sei, muito estresse, não sei o que acontece que eu não consigo desacelerar, sabe? E que a essa altura das férias eu já estaria mais relaxada. Mas enfim, é interessante, né, como a gente tem essa dificuldade às vezes de lidar com o tempo, ou como a gente se sente culpado por perder o tempo dormindo, né? Porque ninguém se sente culpado por dormir pouco, né? Quando na verdade deveria, porque faz muito mal pra saúde. Mas a gente vive num mundo em que parece que a gente tem orgulho de falar, não, eu dormi pouco essa noite porque eu tive que acordar cedo pra fazer não sei o que, dormir tarde fazendo não sei o que. Parece que a gente tem orgulho de falar que a gente sacrifica a nossa saúde por trabalho. E aí quando a gente tem um tempo que são as férias, que a gente merece, na verdade nosso corpo precisa de férias, nossa mente precisa de férias, e a gente se sente culpado por uma coisa que na verdade é boa pra nossa saúde. Acho que pra comemorar minha nova panela de pressão, vou fazer um feijão, que tal? Dourando 2 dentes de alho no azeite. Coloquei o feijão, temperei com sal, botei umas folhas de louro. Porque faz tanto tempo que eu faço feijão que eu nem lembro direito essa quantidade de água. Acho que eu vou ter água demais. Isso tempo. Você não vai botar isso, né? No Brasil eu deixava 40 minutos, né? Na minha, não sei essa daqui. Vamos ver o que dá, deixando 40 minutos. Será que a gente vai comer só? Ai, meu Deus. Ah, tá. Que agora foi no preço. Agora foi. Tô super empolgada pra ver o que vai sair da panela, né? Porque desde que eu vim pro Canadá, não cozinhei feijão, né? E, na verdade, a gente come pouco feijão. Eu sempre fiz feijão pra comer de dia, porque o Cris não come. Então, quando a gente jantava juntos, mas eu almoçava sozinha em casa, eu fazia feijão só pra almoço. E aí eu comia durante o almoço, nunca fui de jantar feijão. Mas desde que a gente veio pro Canadá, a gente não tinha panela de pressão, então não dava pra fazer. Aí eu comprava feijão em lata. Aqui é muito comum eles usarem feijão em lata. Só que, ai, gente, não é tão bom. Eu comprava mesmo só porque, assim, às vezes eu tinha necessidade de comer feijão, sabe? Comer ferro, sabe? Aí eu comprava, mas não é a mesma coisa. Eu tava com muita saudade de fazer um feijão, assim. E não só feijão, tem muita coisa boa pra fazer em panela de pressão, né? Acho que faz uma falta. É impressionante como brasileiro tem uma necessidade, né, de ter panela de pressão. A gente precisa. Não é muito comum nos outros países. Na Argentina, por exemplo, eu nunca tive panela de pressão porque eu não encontrava pra comprar, nem a tradicional. E aqui, na verdade, é como se fosse uma coisa... Não é uma coisa básica pra eles. Aí, quando eu fui procurar no YouTube, assim, como usar minha panela, eu via muita coisa, assim, daqui, né, os vídeos daqui, as pessoas, antes de começar, explicando o porquê de ter uma panela de pressão, qual é a diferença, o que é uma panela de pressão, coisa que você nunca precisaria explicar para um brasileiro, né, que a gente já sabe para que serve a panela de pressão, já faz parte do nosso dia a dia desde criança. Já apitou aqui que tá pronto, né, vamos ver como é que tá. Você tem que tirar a pressão. Agora tem que tirar a pressão, né, acho que a pressão... Melhor tirar daqui de perto do armário, né. Tá pressando? Não sei. Confortável.
tudo bem. Sempre meu feijão fica ralo. É, tem que esmagar. Hoje eu coloquei umas maçãs picadas com hortelã pra fazer minha infusão na água. Vamos ver se fica melhor. Pensei em colocar também limão, mas acho que limão não combina com maçã, né? E hoje chegou o dia de eu cumprir minha promessa e mostrar como é que eu edito o vlog que eu tinha prometido e tava demorando. Descansei um pouquinho nas férias, que acho que vai ser um vídeo que vai ser um pouquinho mais trabalhoso pra editar e tal, então eu queria pegar num dia assim que eu estivesse bem descansada pra fazer. E também porque eu tenho outra preocupação de como fazer com que eu consiga explicar pra vocês de uma forma útil que você possa fazer, mas que ao mesmo tempo não fique tão tutorial, tão chato e tal. Outra preocupação que eu tinha também era de fazer algo mostrando que fosse assim, algo mais universal, que você pudesse... Que eu não esteja mostrando como eu faço no meu programa pra você fazer no mesmo programa que eu uso, que é o Filmora, mas que você possa levar essa lógica pra qualquer programa. Uma das perguntas que mais me fazem sobre edição de vlog é qual programa que eu uso. E eu respondo numa boa, só que assim, eu acho que isso é o menos importante. É o mais importante, porque eu acho que o que eu faço, na verdade, dá pra você fazer no programa que você se sentir mais confortável, que você souber usar melhor. Não depende muito do programa. Eu uso o Filmora, já usei o iMovie pra isso, já usei o Premiere. Escolhi o Filmora porque pra mim eu achei que os recursos pra fazer um vlog diário ele serve melhor, mas você pode fazer isso no iMovie, pode fazer no Premiere, pode fazer no Windows Movie Maker, que eu nunca usei, mas dizem que é bom. Enfim, não se prenda ao editor. Use o editor que você tenha, provavelmente seu computador tem aí algum editor que você possa usar. O que eu acho mais importante é você ter um sistema, você ter um formato de como você vai contar essa história de uma forma coerente e principalmente, se é um vlog diário, como é que você vai fazer para que isso seja prático e que você possa fazer todos os dias muito rápido. Eu demoro mais ou menos entre 30 e 40 minutos para editar meu vlog todos os dias, então eu considero assim que é razoável, porque eu sei que a edição é um fantasma de muita gente. Tem muita gente que faz menos vídeos por causa da edição, porque demora muito. Então eu vou explicar como é que eu faço para editar rápido. A primeira dica nem tem a ver com edição, tem a ver com a organização e a forma como você vai documentar seu dia. Se bem a gente faz um vlog diário, que é pra documentar o dia, você vai perceber que depois com o tempo você vai ficar mais assim, isso vai ser mais óbvio pra você. Mas evitar fazer tomadas muito grandes, muito longas e gravar tudo. Quanto mais material você tiver no fim do dia, mais você vai ter que selecionar e mais vai demorar. Então, depois com o tempo, você já vai estar craque nisso, porque você já vai saber mais ou menos o que você vai gravar pra colocar ali, e vai ficar mais fácil. Você sabe que, não sei, isso vai depender do formato do seu vlog, mas no meu caso, por exemplo, eu sei que eu tenho que filmar o café da manhã, o caminho, eu filmo uma coisa ali, depois eu falo, o mais importante, quando eu chego num lugar novo eu filmo e tal, e eu tento fazer várias tomadas pequenas, porque são mais fáceis de você selecionar depois. Outra coisa que tem a ver com organização também, depois eu passo tudo isso pro computador. Hoje eu tô fazendo tudo com iPhone 7, muito poucas coisas com outras câmeras, mas vale tipo para qualquer câmera e se você tiver várias câmeras. Se você usar várias câmeras, como eu usava antes do iPhone, a recomendação que eu dou é usar o mesmo cartão. Então, quando você for trocar de câmera, troca o cartão e pega o cartão que você estava usando, porque no fim do dia vai ser só um cartão que você vai ter que passar as imagens pro computador, isso facilita já bastante. Uma vez no computador, tente se organizar por dias. Então no meu computador eu tenho a pasta 2016, dezembro, dia 28. E aí cada dia eu abro uma pasta nova e coloco todas as imagens que eu fiz naquele dia ali e guardo. Não, isso é meu. Você pode apagar tudo depois que você publicar o vlog, tiver a edição final. Eu gosto de manter. Então, assim, pense que se você for fazer isso todos os dias, você vai precisar de um HD externo aí. E provavelmente daqui a alguns meses outro, e outro, e outro, e outro. Mas a minha ideia sempre foi documentar a vida. Então, eu não quero me desfazer disso. Eu quero ter isso pra sempre. Então, então que seja organizado para que daqui a 5 anos, quando eu quiser voltar num dia específico, eu sei exatamente onde está cada uma dessas coisas.
E aí, depois que eu tenho isso no computador, aí sim é que eu vou pro programa de edição. E aí você vai ver que fica muito mais fácil se você já tiver tudo junto, já tiver esse esquema. Bom, aqui eu abri o Filmora. Na verdade, você pode abrir o seu programa que você for usar. E eu já tenho um projeto criado. Específico para o formato do vlog. Se você reparar, o meu vlog ele tem um formato específico, ele começa de um jeito, vai desenvolvendo de acordo com as histórias daquele dia e termina da mesma forma. Então você pode ter um projeto também fechado, definir um formato para o seu vlog e já ter ele salvo no programa que você for usar para edição. Então você já coloca, por exemplo, quando eu abro meu projeto, eu já tenho aqui a abertura, que ela não muda, ela é a mesma todos os dias. Depois eu tenho o espaço que vem com a capa, né, que eu mostro o índice do vlog, e depois eu tenho a data do vlog, que é aquela aberturazinha. Então, o que eu vou fazer quando eu for editar um dia novo? Eu vou pegar a imagem que eu quero colocar aqui e já vou substituir. Depois eu vou encaixando as imagens, tudo que eu for colocando aqui no meio, até chegar lá no final que você conhece, que é a cena que normalmente é a gente no sofá, em que eu me despeço e coloco o final. Aí normalmente quando eu começo eu apago tudo aqui na linha do tempo e deixo só mesmo essa abertura, né, e a parte do título e do índice e tal. E aí eu vou importar toda a mídia do dia específico. Já apaguei tudo do outro dia, tá? E vou incluir dentro do programa. Vou importar todas essas tomadas que eu fiz de vídeo. Pronto, agora eu já tenho todos os vídeos do dia aqui. O ideal é organizar pela ordem, né, de criação, ordem cronológica, porque eu vou contar a história na ordem cronológica, eu vou contar a história do dia. Então eu já sei mais ou menos a ordem que eu tenho que encaixar cada um. E vou encaixando. Aí primeiro eu pego o primeiro. Esse daqui eu comecei mostrando... enquanto eu tava exportando um outro vídeo, eu tava pintando a unha. Aí eu fiz aquelas imagens em que eu tô pintando a unha. Então eu venho aqui e edito já nas partes que eu quero colocar. Eu sempre tento colocar as imagens bem curtas, porque eu acho que fica mais dinâmico. Porque se eu colocar uma imagem muito... sei lá, por exemplo, aqui pintando a unha e mostrar todo o processo de pintar a unha, ficar aqui 10 minutos, eu acho muito chato. Então, se eu mostrar passando a base, depois eu corto, pintando a unha, depois eu corto para passar o top coat, você entende a história, você consegue... Eu contei a história de que eu pintei a unha sem precisar mostrar na íntegra todos os passos. Isso é o importante da edição. Você contar essa história para que tenha uma continuidade, mas sem você deixar os vídeos muito grandes, sem você deixar as cenas muito grandes, porque se elas ficarem grandes, o vlog vai ficar muito chato. Porque eu sei que muita gente pode não gostar dessa parte da unha. Tem gente que gosta, que me pergunta e tal. Mas eu sei que, por exemplo, talvez os homens não gostem tanto. Então tem que ser alguma coisa que não demore tanto a passar para que eles saibam, daqui a alguns segundos já tá em outro tema que eu me interesso mais, então não tem porquê eu sair do vídeo. Então por isso que eu faço as coisas para contar a história e também porque eu sei que ninguém tem tempo para ficar, sei lá, fazer um vlog de 30 minutos todos os dias, ninguém tem tempo para ficar assistindo um vlog tão longo. Então, quanto mais curto eu fizer essas imagens, melhor. Bom, editada essa cena, eu vou para a próxima. Aí eu vou trazer para cá, para a linha do tempo. Uma coisa que você deve ter reparado é que eu ainda não coloquei música ainda. Eu vou criar primeiro toda a linha do tempo, o vlog completo. Só depois que eu tenho todas as imagens fechadas é que eu volto colocando música. Agora eu já terminei de colocar todas as imagens na timeline, já editei, já tenho mais ou menos aqui o esqueleto do vlog já. O que eu vou fazer agora é colocar as transições. Normalmente quando tem uma troca de assunto ou uma passagem de tempo muito grande, eu coloco uma transição entre as cenas. Por exemplo, aqui nesse vlog, que é o que você viu ontem, eu falo sobre a organização que eu fiz aqui no quarto e depois eu vou para a receita do jantar da noite. Então aqui eu vou colocar uma transição que, na verdade, qualquer programa que você for usar de edição vai ter essa opção de transição. Você pode escolher uma transição para você usar no seu vlog.
Uma coisa que eu recomendo é você escolher esses elementos e ficar pelo menos um tempo com eles, até mesmo para o seu vlog ter uma cara, ter uma identidade. Eu, por exemplo, costumo usar as mesmas fontes nos textos, as mesmas transições, vou mudando de vez em quando, de acordo com a estação e também para não cansar, mas normalmente eu sigo um padrão, até mesmo porque é muito mais fácil se você tiver um padrão. Imagina se cada dia que você for editar o seu vlog você tiver que pensar qual transição eu coloco aqui, qual fonte. Então é melhor você já ter uma e ficar com ela, que já fica bem mais fácil. Você já tem aí algumas decisões a menos para tomar na hora de editar o seu vlog. Agora que eu coloquei todas as transições e que já tenho mais ou menos tudo na ordem, eu vou escolher qual a imagem que vai substituir essa daqui, onde vai o título do vlog, né? Onde vai a data e tal. Normalmente eu escolho alguma coisa que representa Toronto, se eu sair na rua, alguma coisa de rua, ou alguma coisa daquele dia, alguma curiosidade, por exemplo, dias que tem muita neve, eu sempre coloco paisagem de neve, alguma coisa interessante que faça a pessoa entender que vai ter esse tipo de conteúdo no vlog quando ela assistir. Só que o de hoje eu não sei o que colocar, eu quase não saí da rua. Eu quase não saí na rua. O que eu vou colocar? Deixa eu pensar. Pago a imagem pra cá. Eu pego já os filtros que eu uso para abertura, que são aquelas... normalmente você vê esses flocos de neve, porque a gente tá no inverno, então eu coloquei flocos de neve nessa abertura. Também umas luzes que passam na imagem, que vai modificando a cor, para criar um efeito legal pra pessoa entender que é o começo. E o título. Aí eu coloco nessa imagem, venho e edito, ele já tá pronto, então não me dá trabalho. Eu só vou lá e troco literalmente um caractere, né? Tiro aqui o 26 para o 27 de dezembro e apago o anterior, já tá pronto. Agora eu tenho que escolher qual imagem, que na verdade é uma imagem parada, né? Pode ser uma foto ou um frame do vídeo, que vai ficar aqui com o índice. Aí eu volto no vlog, olho alguma coisa interessante, alguma imagem bonita, interessante pra colocar lá. Eu vou colocar o frame que eu escolhi aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar o filtro que já tem, que é aquele filtro que fica aparecendo um desenho. E vou passar também o texto, que é o texto do título, que eu só vou editar. Essa é a última coisa que eu faço no vlog, né? Depois que eu já tenho todo o vlog montado, que eu venho aqui no índice. Na verdade, eu vou no vlog, anoto o tempo de cada novo tema e volto aqui no índice e edito. É a última coisa que eu faço, porque realmente é só quando o vlog tá fechado. Agora, a próxima parte é colocar a música. Então, aqui no Filmora eu já tenho várias músicas para usar. Eu tenho músicas também que eu baixo da internet, de alguns lugares que os próprios autores disponibilizam para você usar sem problema de direitos autorais. Porque tem que tomar muito cuidado com a música, tá? Teoricamente, você pode usar, se você não quiser ganhar dinheiro com o seu vídeo, você pode colocar as músicas, e a única coisa que o YouTube vai fazer, se for de algum artista, alguma coisa assim, ele não vai te passar o dinheiro da publicidade, ele vai passar pro artista. Só que, como eu gosto de monetizar os meus vídeos, imagino que você também, eu uso músicas que os artistas disponibilizam sem direitos autorais, com copyright aberto, que você pode utilizar sem ter que repassar nada a eles. O próprio Filmora, você pode utilizar todas as músicas que não tem nenhum problema, mas eu também baixo algumas da internet para fazer isso. E imagino que tipo de música vai caber aqui, imagino que enquanto eu tô fazendo a unha, talvez seja uma música mais... não sei, mais menininha, então eu vou pensar qual música que combina com essa cena. E aí, normalmente, a música que vai na primeira cena, ela já vem também na abertura. E aí eu gostei, então eu venho aqui até onde eu começo a falar e vou cortar a música para que ela pare quando eu começar a falar.
Então, por exemplo, ela vai continuar aqui nessas cenas. E quando eu for falar, ela para. Bom dia. E aí hoje eu já fiz a minha infusão de água da garrafa. Aí agora eu vou lá onde eu termino de falar e coloco mais música. Se continuar o mesmo tema, eu coloco a mesma música, senão eu mudo. Aqui, na verdade, depois que muda o tema, eu vou continuar falando por um tempo, que eu vou mostrar a receita. Então, eu procuro onde eu paro de falar para colocar mais música. Aí eu insiro a música. Terminei de colocar o som, eu coloco os textos. Aqui tô colocando o texto final, que aparece no final do vlog. E aquele texto também de quando a gente normalmente tá no sofá. Então, como você pode reparar, eu já tenho tudo isso pronto aqui, salvo, e só vou colocando nos lugares, editando o texto e tal. Então, é claro que quando você começar a fazer, vai demorar muito mais do que meia hora. Mas quando você conseguir fechar esse formato e já tiver esse formato já prontinho, vai ser só você encaixar as imagens do dia, que vai ficar muito fácil. Agora que eu já coloquei o som e todos os textos, eu vou em cada uma dessas partes, que são temas diferentes, e vou anotar quando começa para eu poder fazer o índice, que é a última parte. Aí eu faço o índice, depois eu coloco aquele selinho que aparece com as minhas redes sociais no topo e tá pronto para ser exportado. Não tem muito segredo na anotação, eu vou anotando aqui no papel onde eu tiver, tá vendo tudo bagunçado, cada dia eu vou colocando aqui no mesmo papel e vou editando com o horário e o título de cada uma das sessões. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar o selo onde tem minhas redes sociais, que eu também já tenho pronto, é uma imagem que eu tenho pronta, que eu só adiciono no programa e coloco no vlog todo para aparecer. E depois que eu coloco isso, aí eu exporto, e aí eu sigo a mesma lógica de quando eu coloco os arquivos no computador. Eu também tenho pastas para as versões finais, que eu separo por ano, mês e dia. Bom, eu espero que eu tenha cumprido o meu objetivo com esse vídeo, que não era ensinar a usar um programa de edição, mas que você, com qualquer programa de edição que você use, você siga essa lógica, esse sistema, para que você possa fazer essa edição de uma forma mais rápida. Então, assim, minhas dicas para você conseguir fazer isso. Ser organizado quando você fizer as imagens. Então, assim, organizar por data, vai ficar muito mais fácil de você achar, sempre na ordem cronológica. Já ter um formato fechado e salvo no seu computador, em qualquer programa que você vai usar, provavelmente você tem como salvar o projeto. Então, já deixa o projeto salvo para que você só tenha que encaixar as imagens dentro daquele formato que você já tem da história que você vai contar. Das primeiras vezes você vai demorar bastante tempo, principalmente porque você ainda vai estar procurando o seu formato, você não vai ter um formato. Mas quando você tiver o formato, você vai ver que você só vai colocar tudo ali dentro e exportar. Então, sempre ter isso na cabeça, que eu acho que são as coisas mais fáceis, assim, acho que esse é o caminho mais fácil para você editar um vlog, principalmente diário, de uma forma mais rápida. Coisa que eu faço também, que Ford ficaria muito orgulhoso de mim, eu faço como se fosse uma linha de produção. Então, primeiro eu faço tudo isso, depois tudo daquilo. Então, tipo assim, eu não fecho uma cena, depois vou e fecho outra redonda e outra e outra e outra. Primeiro eu vou lá e coloco todas as cenas na ordem, edito tudo que vai entrar e tudo que vai sair, eu corto. Depois eu venho colocando transição em todas as cenas, depois eu venho colocando música. E assim sucessivamente, porque eu acho que fica muito mais fácil, até mesmo porque uma coisa tem que encaixar na outra. Então, às vezes, se você fizer de formas separadas, elas não vão combinar. E também por uma questão do tempo da música. Quando você já tem todas as cenas fechadas e tudo já tá no lugar certo, a música fica muito mais fácil. Se você tiver que mexer em alguma coisa e a música já tiver, olha, isso vai dar muito trabalho depois para consertar. Hoje nosso jantarzinho. Hoje temos uns pastéisinhos desses chineses feitos no vapor. Temos ainda o resto da ceia. Salame, tem queijo, tem azeitona, tem tomate seco, batatinha. O Cris vai tomar um Jack Daniels, desse que vem já o uísque, já com Coca-Cola, já pronto pra tomar. E eu vou tomar uma cidra.